Bom, gente, boa tarde, obrigada pela presença. Eu sou Daniele Machado, sou historiadora da arte e professora da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Beatriz estar aqui com a gente, para a gente poder conversar com ela. E agradecer a Arte Rio, a toda a equipe, ao Parque Lage e toda a equipe, em especial ao diretor Alberto Saraiva, que está aqui sentadinho com a gente. Bom, Beatriz, você quer fazer uma fala inicial ou posso começar com as perguntas? Pode começar. Não, eu só queria agradecer a presença, não está funcionando. Vê se está ligado. Está ligado, eu acho. Alô? 1, 2, 3. Sempre. Som. Ah, isso voltou a funcionar, ó. Voltou a funcionar. Deixa eu ver se eu consigo. Você sabe que essa cadeira, eu não estou conseguindo. Ela é meio estranha, eu fiquei assim... Vou ter que ficar Não assim. é confortável. Não, porque se eu botar para lá, eu vou ficar com os pés. 1, 2, 3. Bom. Não, eu queria só agradecer, né, a presença de todos aqui. É um prazer poder estar, né, atuando aqui junto à Arte Rio, que é um evento muito importante para a cidade do Rio de Janeiro e para as artes plásticas do Brasil. E, obviamente, sempre com a presença da escola, né, tendo que apoiar e estar presente sempre que eu posso. Estou sempre ligada e, né, apoiando eventos da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. Justamente, né? Nossa conversa, tanto anterior quanto atual, é para a gente falar da importância da Escola de Artes Visuais do Parque Lage para o cenário artístico nacional. E justamente vou começar perguntando sobre isso, né, Beatriz? Você chegou ali no Parque Lage ali em 1980, né, com mais ou menos 19, 20 anos, esperando o quê? Você procurava o ensino de arte, você já tinha estudado arte, contextualizando um pouco, a gente tinha no cenário do Rio de Janeiro uma formação que ou era a academia, né, a Escola de Belas Artes, ou para um ensino mais alternativo, independente, a gente tinha o Museu de Arte Moderna, e aí o Parque Lage inaugura em 1975, e em 78 o museu ele sofre um incêndio que interrompe as atividades do Bloco Escola, onde tinha esse ensino alternativo, e acaba que o Parque Lage assume um pouco nessa função, esse espaço na cidade do Rio de Janeiro. E aí eu queria começar por esse lugar, né? Como que você chega no Parque Lage, o que você já tinha estudado? Então, eu acho que tudo começa um pouco na minha formação em casa, né? Porque a minha mãe é professora de História da Arte, meu pai era advogado, mas eu tinha esse ambiente de cultura em casa. Nunca pensei em ser artista, né? Tanto eu fiz a faculdade de comunicação social, jornalismo, e no segundo ano da faculdade eu estava um pouco desencantada, assim, não estava me sentindo realmente que eu tinha encontrado ali o assunto que eu queria desenvolver. E minha mãe me sugeriu: por que você não vai para a Escola de Artes Visuais do Parque Lage fazer um curso de verão? E foi em janeiro, exatamente, de 1980, que eu ingressei. A escola tinha... era um momento muito especial, né? Que eu acho que todos nós que frequentamos a escola nesse período tivemos um grande privilégio, apesar de que era um período extremamente seco para as artes visuais por conta da ditadura, né? A minha geração é uma geração que cresceu na ditadura. Mais uma vez, eu acho que eu tive sorte de, em casa, ter um ambiente que era contra a ditadura. Então, nós sempre tivemos essa manutenção de tentar ter uma vida normal, né? Meus pais sempre fizeram questão de nos manter perto da cultura, do intelecto, de entender que aquele não era um momento realmente bom para o país e tal. Então, isso, o Parque Lage, quando eu cheguei na escola, eu encontrei ali o meu universo. Era como se, hoje, olhando para trás, né, eu estava às vésperas de fazer 20 anos, e, olhando para trás, eu penso como se eu tivesse recebido uma missão, né, porque a minha vida, a partir desse momento, foi toda moldada para que eu pudesse realmente desenvolver um trabalho em arte.
A escola, ela funcionava meio como um ambiente de resistência, né? Porque eu imagino que vocês possam imaginar, no momento onde todo o universo cultural estava muito gélido, você pensar em ser artista era uma coisa, assim, ficcional quase, né? Surreal, né? Já que a arte surrealista está voltando com tudo. O nosso momento também é bem surreal. Então, essa ideia era muito vaga, né? Principalmente se você pensava em ser profissional daquilo. Então, a escola, ela possibilitava o quê? O encontro dos iguais, né? Ou seja, todo mundo estava buscando algum universo. Lá encontramos quem? Um sistema, que é o sistema que ainda permanece, né? De certa maneira, que foi desenvolvido pelo Rubem Breitman, que era o diretor, quer dizer, só voltando um pouquinho atrás, quem abriu as portas para um ensino muito mais de vanguarda, para que a experiência fosse muito mais completa nas artes, foi o Rubens Gershman, que ele fez isso na década anterior. Ele rompeu com o Instituto de Belas Artes, né, que era o que realmente, se você quisesse estudar artes plásticas, você teria que estudar na Escola de Belas Artes. O que tinha seus princípios, né? Os princípios que estavam um tanto defasados para o momento contemporâneo. Então, o Gershman faz esse rompimento inicial e o Breitman, quando ele entra, ele organiza, vamos dizer, a escola e cria realmente um sistema de programa onde os professores, eles mesmos desenvolviam os seus programas educacionais, ou seja, cada professor, número um, cada professor, todos eles eram artistas que atuavam da maneira que era possível atuar naquela época, e eles criavam o seu próprio programa. Então, você tinha, esse curso que eu fiz de verão, era uma oficina permanente, onde, nessa oficina permanente, passamos por todas as possíveis mídias, experimentações, com os professores todos que atuavam na época em seus cursos particulares. Eu optei pela pintura, o Charles Watson foi um desses professores que me intrigou muito, porque, na verdade, não porque eu senti uma empatia com o que ele falava durante essa oficina permanente, mas sim porque eu não entendia absolutamente nada do que ele estava falando. Então, assim, aquilo me veio como um desafio. O Charles era na cadeira, vamos dizer, de pintura, dentro dessa oficina permanente, e ele dava, a aula dele eram equações matemáticas, eram questões que eu tinha que desenvolver visualmente e que eu nem entendia muito bem quais eram as questões. Cada vez aquilo ia ficando mais confuso na minha cabeça, ao mesmo tempo, um desafio. E eu falei, como a pintura sempre foi a área que eu queria atuar, eu optei pela aula do Charles como meu professor central nesse. Então, em 80, no próprio ano de 80, né, eu comecei essa aula, que na época se chamava Pintura como Objeto. Éramos um grupo de quase 40, terminamos 4 alunos, os sobreviventes, como eu falo para o Charles. E era muito curioso, por quê? O Charles, ele tinha, para quem não conhece, né, o Charles Watson é escocês, e ele tinha recém-chegado no Brasil. Na verdade, ele tinha tido 2 experiências muito interessantes. Uma no MAN, que na verdade ele tinha terminado a faculdade em Londres, e aí tinha uma proposta de vir ao Brasil, tinha um oferecimento do Museu de Arte Moderna, para alunos estrangeiros que quisessem fazer um tipo de intensivo. Tal, aqui. Ele veio. Quando ele chegou aqui, não tinha mais Museu de Arte Moderna, tinha pegado fogo. É horrível, eu estou rindo, mas não é para rir, é triste. Foi uma das maiores tragédias brasileiras. Mas ele chega e não tinha mais esse universo. E aí ele foi para o Parque Lage. Ele foi pensando em ficar 6 meses e voltar para a Inglaterra. Só que acabou encontrando o universo do carnaval. Para quem não sabe, o Charles, ele trabalhou em barracão de escola de samba, o que me ajudou muito quando eu comecei a desenvolver a minha linguagem e que eu comprava materiais
na Casa Turuna, que era uma casa, para quem não conhece, que vendia os materiais na Rua da Alfândega, materiais para isso, né, fantasias, alegorias e tal, que infelizmente fechou, mas que o Charles entendeu quando eu comecei a fazer a minha pesquisa, né, utilizando esses materiais, porque ele estava vindo desse universo também de trabalhar em barracão, e ele teve a sorte de trabalhar com o Fernando Pinto, que foi um dos grandes carnavalescos da nossa história. E você estudou com algum outro professor? Olha, na verdade, nós tínhamos aulas assim variadas, né? Então, tinha a oficina permanente, que deu, vamos dizer, um leque, né? Que você passava por gravura, escultura e tal. Depois, eu só trabalhei com Charles. Eu só tive aula com Charles. Porque eu fiz aula teórica, mas a questão minha, primeiro, eu estava terminando faculdade, é só uma questão pessoal mesmo. Eu estava terminando, eu me formei em 82. Eu também trabalhava, eu era professora de escola primária, né, que hoje é o fundamental, no Souza Leão, que foi uma outra grande escola para mim, e eu não tinha tempo. Então, meu foco de tempo era realmente ali, Charles, pintura, era muito desafiador. Não era fácil, né, ser aluna do Charles, porque o Charles veio o quê? Com toda uma informação, de uma formação inglesa, praticamente, e, vamos dizer, despencou com isso no meio do Parque Lage, em plena ditadura, onde a gente não tinha... Quem viajava, né, era muito... Esse acesso à Europa naquela época, você viajar, era um acesso difícil, né? Eu sou de uma classe média, então a classe média não viajava com essa facilidade. Então, tudo aquilo era muito novo. Então, tinha a história da arte que eu tinha em casa, né? Tanto europeia, americana, porque nós tínhamos as informações dos livros, como a nacional brasileira, sempre muito... Meus pais sempre defenderam muito, né, a arte e a cultura brasileira. E... de repente, o Charles, com uma formação rígida, que, como eu falei, só sobreviveram 4 a esse curso que ele deu durante 2 anos. Fomos os sobreviventes. Bom, Beatriz, e aí, dando uma continuidade, assim, pensando um pouco nessa formação, você fica até 1983, né? E aí você começa a participar das suas primeiras coletivas, tem a sua primeira individual... E em 84, se eu não me engano, e aí 85. E aí no meio dessas duas tem a exposição, né, Como Vai Você, Geração 80, que é um marco, né, da história da Escola de Artes Visuais do Parque Lage. E dentro do debate sobre a Geração 80, inclusive, até continuando um pouco as conferências, né, que a gente realizou na escola recentemente, que o diretor Alberto Saraiva organizou, nas quais a gente falou um pouco, né, sobre tanto aquele momento e um pouquinho o momento posterior. E aí, na minha conferência, eu falei um pouco sobre o legado que foi acontecendo assim muito imediatamente, né, até 86, sobre como essa exposição ela vai aparecer na imprensa. E aí é muito curioso, porque a gente fala muito sobre os anos 80 como sendo um momento do rock, está muito associado ao comportamento, mas pensando muito mais na música do que nas artes visuais. E a imprensa inteira coloca essa exposição como a grande precursora da mudança de comportamento. De repente, ela aparecia como um rompimento entre a geração dos anos 70 e uma nova geração que tinha outros desejos, outros gostos, outro tudo. E aí, tem dentro desse debate da imprensa, é muito curioso que sempre colocam a geração 80 contra alguém, né? E a favor de alguém, em referência a alguém. Então, ora em referência à transvanguarda italiana, ao neoexpressionismo alemão, ora contra a nova figuração, a arte conceitual. E aí, na sua conferência, você fala que você gostava de modernismo. E eu fico imaginando o que uma jovem de 20 anos, nos anos 80, o que passava para você pensar em modernismo? É muito inusitado. Você conversava isso com seus colegas? Como é que era isso? Olha, não vai dar tempo para falar sobre... Essa tua pergunta é quase uma tese. E eu não vou ter como responder todos os itens. Mas eu acho o seguinte, eu acho que vem dessa... No caso, se eu vou direto ao final do que você disse... eu acho que a questão principal, assim, várias coisas aconteciam nos anos 80, internacionalmente falando, né? Essa questão da pintura, ela foi que ficou como um meio central
né, do chamado retorno à pintura que a minha geração trouxe, porque nós vínhamos de uma época, os anos 70 foram marcados por uma arte conceitual muito forte, porque também a questão da ditadura. Os artistas tinham que ter uma presença política muito forte. Então, foi muito importante o que esses artistas fizeram em termos de movimento. Mas, exatamente, o que gerou, né? Você gera exatamente um tipo de... eu acho que a nossa postura foi extremamente política, mas defendendo o quê? A liberdade de expressão. Porque os artistas dos anos 70, eles foram um pouco bloqueados dessa possibilidade, né? Os que conseguiram sobreviver em termos de manter a sua carreira, foram muito baseados numa política contra o governo. E os outros todos, né? Porque os artistas, o leque sempre foi plural. Esses artistas tiveram que ficar meio escondidos, meio encolhidos. O que aconteceu? A minha geração, quando chegou, você tinha movimentos internacionais que chegavam, essa informação muito a conta-gota, mas chegava, né, na escola. A pintura, o que foi mais importante na hora de formar a linguagem? Ser livre para fazer o que você queria fazer. Não ter mais essa doutrina de temos que fazer A, B ou C, esse é o meio, aquele é outro meio. É claro que esse movimento foi muito centrado na pintura, mas tem uma exposição que vai abrir agora, dia 1º de outubro, no CCBB, onde vai ser um leque gigante sobre os anos 80 e vai mostrar que não era bem assim. Meus colegas mesmo de geração que eu convivia, muitos trabalhavam com esculturas, outros eram conceituais. Essa foi a grande, que eu acho que o que marcou muito esse momento e também trouxeram críticas, foi essa questão. Porque parecia que era um bando de jovens alienados, entendeu? Que queriam festejar o quê? Em 1984. A gente estava terminando a ditadura, mas era como se... vocês não estão preocupados com as questões brasileiras, então vocês não estão preocupados com a história, então a minha geração ela acabou um pouco estigmatizada por isso. E isso era uma grande lorota, porque, na verdade, o que a gente estava fazendo era uma afirmação do contrário. Sim, somos livres, queremos ser livres, queremos pensar livremente, e nada mais político e nada mais contra a ditadura do que isso. E aí, o que acontece? Eu esqueci a última coisa. Sobre o modernismo. O modernismo. Como isso aparece para você? O modernismo, com certeza, nasce na minha casa, né? Com a minha mãe, História da Arte. Então, a gente teve essa formação que realmente não era o forte da minha geração. Eu fiquei um pouco isolada, entre aspas. Por quê? Porque foi um momento em que, vamos dizer, o momento que as pessoas teriam o acesso ao que vinha de fora, aqui e ali, qual era a arte contemporânea forte e importante? A norte-americana, né? Alguns polos na Europa, como a Alemanha, como se citou, né, o expressionismo. Tinha alguns polos na Europa, mas o centro estava nos Estados Unidos. Eu tive uma formação anti-americana em casa. Entendeu? Isso por questões políticas dos meus pais. Absolutamente nada contra os Estados Unidos. Mas, na verdade, eu me voltei pelo quê? Para a cultura brasileira. Daí o meu interesse no carnaval, daí o meu interesse no modernismo, porque eles traziam isso, e isso, para mim, foi muito importante. E aí entra o Charles, de novo, no caso, que o Charles entendeu, mesmo sendo estrangeiro, quando eu levei, sei lá, Lamé, Renda, Chitão, para a aula, quando eu comecei a desenvolver a minha própria linguagem, e que eu fazia colagens disso, ele entendeu. E ele acompanhou, porque ele, na verdade, isso não era uma coisa muito bem-vinda, porque agora está muito em voga a arte brasileira, mas o meu trabalho tinha essa questão que as pessoas viam meio de lado, né? Que você pode, a geometria que aparecia, construtivo, o pensamento, isso está ótimo, mas tira esse Chitão daí, tira esse Lamé daí, entendeu? Isso eu ouvi, né? A crítica dos anos 80, que dominava até o final dos anos 80, ela não era a favor, porque a visão positiva e do momento era a norte-americana. Essa era a direção.
E a nossa cultura, claro, isso é normal, né, infelizmente, um certo complexo de inferioridade, né? O que nós pensamos, que eu acho que isso também me ajudou muito quando eu comecei, nos anos 90, a minha carreira internacional. Eu nunca me achei inferior por ser brasileira, ou por lidar com aquela questão do Brasil. Por isso também eu nunca pensei em emigrar, porque eu queria, de alguma maneira, o Brasil para mim era importante como um retorno em relação a várias coisas. Esse sentimento, era um sentimento que, durante esse período, era meio raro também. Mas é isso. São muitas coisas. Vou aliviar agora, fazer uma pergunta mais tranquila. Uma água. Você depois vai se tornar professora, né? Inclusive vai chefiar a parte de pintura. E aí... Está dando microfonia. Nada. E aí, eu gostaria de saber, assim, como foi esse processo, porque você se tornou professora muito rápido, e aí você... Está falhando o microfone. Você se tornou professora muito rápido, e você pôde, então, também trazer um pouco do frescor, talvez, da experimentação que se tem para essa experiência de ensino. E, ao mesmo tempo, você pode ter, talvez, rompido, né, com o que você tenha avaliado que fosse melhor romper. Então, como foi essa transição? Né? O que você trouxe? O que você achou melhor não trazer para a experiência de ensino? E, ao mesmo tempo, como que essa experiência como educadora reverbera na sua obra? Olha, então, eu, quando comecei Parque Lage, uma das grandes vantagens da escola, que eu acho que continua de certa maneira, mas nós... Também não. Isso eu acho que ainda está falando, né? É que eu acho que nesse período nosso, né, em geral, dos anos 80, tiveram duas coisas. Uma, os professores, como eu falei, eram artistas. Devido à escassez de espaços e de lugares para trabalhar, para expor, a escola virou o ateliê dos artistas que davam aula para nós. Então, o Luiz Áquila, né, que foi o grande professor da minha geração, tinha um ateliê lá. O Charles Watson preparava as exposições lá. Porque o Charles ele foi artista até um certo momento, depois ele parou completamente, ele se voltou totalmente para a educação e abandonou, né, a carreira dele artística. Eles tinham um ateliê dentro da escola, então a gente trabalhava vendo essa prática. Isso, claro, só foi possível durante um período, porque exatamente quando vem a exposição da geração 80, houve uma explosão, era uma quantidade enorme de gente, e muitas pessoas querendo, né, fazer o curso. Então, as salas começaram a ser impossíveis de que elas pudessem ser usadas. O ano de 83, quer dizer, o ano de 82, na verdade, foi um ano que eu também usei o parque como ateliê, que é, na verdade, como funcionam as faculdades nos Estados Unidos, né? Os alunos, quando eu faço Studio Visit, como artista convidada para conversar com os alunos que estão finalizando a graduação em pintura. Então, os 2 últimos anos são sempre... você tem um ateliê só, ponto. E aí as aulas são pontuais de acordo com as necessidades de cada um. O parque funcionou ligeiramente assim, nesse ano aí de 82, mas com a evolução, claro, não foi possível manter. Eu saio, meu ateliê eu abri pela primeira vez em 83 e só em 86 que eu retorno à escola como professora. Porque ali foi todo um início, desenvolvimento, de fortalecimento, né, da linguagem. A mostra 84, quer dizer, a gente teve uma coisa que nós trouxemos, estando dentro de uma feira de arte, que foi o mercado, né? Eu acho que foi a minha geração que começou uma profissionalização do mercado brasileiro e a abertura para o internacional. Então, isso também acabou sendo marcado, não que outras gerações não tivessem aqui experimentado ali, mas não foi o momento, né? O que aconteceu é que eu acho que
os anos 90, isso começou a se abrir e, na verdade, se solidificar. Porque nos anos 80, tiveram algumas galerias, teve um certo boom que durou pouquíssimo, começou a murchar em 86, de galerias abrirem, tanto Rio e São Paulo principalmente, mas também em outros lugares do Brasil. Mas isso começou a murchar em 86. Só para dar uma cena muito rápida. Em 86, então, eu retorno à escola, inicialmente dando aula para criança, e depois, logo em seguida, eu montei o meu curso de adultos. Então, voltamos ao início. Eu era uma artista, né, que estava, obviamente, com as minhas questões, minhas experiências, especialmente nesse período, né, tentando encontrar a minha linguagem, apesar de eu já estar expondo, apesar de eu já ter feito individuais, eu sabia que eu não tinha ainda chegado no ponto que eu queria de realmente desenvolver. Então, eu um pouco me escondia, assim, porque é como se eu não me sentia 100% verdadeira. Na hora que eu mostrava, eu olhava aquela exposição, falei, não, ok, mas eu sabia que alguma coisa ainda estava por vir e que eu não tinha encontrado essa coisa e que talvez eu nunca encontrasse. Então, eu não sabia muito bem. Então, esse período. Em 86, eu volto à escola, então, dando aula para criança e depois para adulto, baseado o quê? Nessa prática. Aula de pintura, que era a minha experiência do dia a dia. Pela mesma razão que era tudo baseado na prática, por isso mesmo eu paro de dar aula em 96. Porque era muito importante na relação com os alunos que você, vamos dizer assim, era quase compartilhar com eles esses seus pensamentos de ateliê. Então, o programa, fosse em questões teóricas, como o meu primeiro curso, na verdade, no Parque, foi um programa que eu fiz o Daniel Seniz e o Luiz Pizarro. E nós organizávamos a aula prática, tinha também palestras, que a gente convidava teóricos para dar palestra, e outros artistas. Então, tinham discussões, era um curso assim, que abordava vários aspectos. E por isso, né, vamos dizer assim, que incrível que você pode bolar isso, fazer e colocar isso na prática, executar e ter bons resultados. Mas, a partir de um certo momento, isso para mim foi impossível. Porque, com a minha carreira internacional, quando as viagens começaram a fazer parte da minha rotina, eu já não tinha mais esse tempo que é muito importante quando você está dando aula, quando você é professor, que é se dedicar, que eu não podia chegar lá na aula só com as minhas questões do ateliê. Porque quando eu falo compartilhar as suas questões com as questões dos alunos, com a prática deles. Não é eu chegar com as minhas questões e ficar olhando para todo mundo e só como vendo um espelho, né? Isso não funciona. E eu comecei a sentir que eu estava tendo essa dificuldade de fazer, porque é um ato de generosidade que todo professor tem, né? Você tem que ser muito generoso. Então, assim, essa minha generosidade deu uma encolhida por conta das minhas viagens, por conta da minha carreira internacional, por conta de coisas que o foco ficou no ateliê, e não interessava mais aos alunos eu não tinha mais o que contribuir. Então, isso era importante. É lógico que tem pessoas que falam, claro que você tinha. Não, não tinha. Porque, na verdade, eu estaria sem esse time que é fundamental, que é enxergar o outro, finalmente, né? Lindo. Então, continuando, falando um pouco também desse processo, né, de internacionalização, eu achei muito curioso, voltando até um pouco ao ciclo de conferências, que inclusive, para quem não assistiu, né, ou para quem quiser reassistir, está no YouTube, no canal da EAV, e tem, enfim, várias outras conferências, né, além das nossas. Você fala que você vai fazendo suas exposições, vira professora, faz a primeira individual, a segunda individual, e aí só em 1990 que você vai se considerar artista. Então, assim, o que faltava nessa carteirinha para você se carimbar, né? Porque todo mundo já tinha carimbado, assim, as suas obras já eram comercializadas e, inclusive, logo em seguida vem o processo de internacionalização. Então, o que faltava?
Não, na verdade, faltava exatamente esse meu encontro com o campo que eu realmente queria explorar. Porque eu tinha muitas coisas dentro de mim, na minha cabeça, e planos que eu não conseguia materializar. Eu não conseguia, né? Quem aqui é artista, quem trabalha, sabe o que eu estou falando. Você tem que... Aquilo tem que se tornar visível, né? Tem que se tornar plasticamente resolvido. E essa é a grande angústia e desafio de todos os artistas. Aliás, de todos os criadores, né? Quem trabalha com criação sabe que essa é a questão central. Então, eu dentro de mim, eu não tinha encontrado ainda isso. Então, como eu falei, eu participava da exposição, claro, terminei, eu não sabia se um dia eu ia encontrar. E eu não sabia se isso existia, ou se já era aquilo, ou como se dedicar. Então, todas essas dúvidas eu carreguei e, finalmente, em 88, exatamente a minha primeira exposição individual em São Paulo, eu fechei tudo, parei tudo. Parei porque eu falei, não dá mais para seguir. Eu quero deixar bem claro que as obras que eu fiz até esse momento são fundamentais e muito importantes em todo o segmento da minha obra e do pensamento. Mas em 88, então, eu fechei, parei, e eu falei, eu tenho que me dedicar à questão técnica. Eu preciso encontrar um meio para poder exatamente, né, fazer visível essas questões que estavam me acompanhando. E encontrei essa técnica, que hoje tem um nome, hoje não, já há alguns anos, monotransfer. Essa técnica que ela me permitia, até 88 eu trabalhei muito, até em 89 também ainda, um pouco, mas com colagem. Eu usava colagem de tecidos, né, como eu falei antes, lá desde aquelas questões de rendas ou brocados e tal, até e a tinta, e a pintura, e a impressão, que eu imprimia, assim, vamos dizer, de uma forma bem caseira, no próprio ateliê. Eram essas minhas investigações, né, com a relação do padrão, com a relação da estrutura, a construção, as cores, obviamente, sempre estiveram ali presentes, mas de uma forma um pouco mais calma. Então, ali, quando eu descubro, né, fazendo a experiência no ateliê, através da monotipia, de uma monotipia simples, feita com folhas de plástico, quando eu descubro essa técnica, aí se abriu um leque gigante. Por quê? Porque, finalmente, o que estava me tolhendo trabalhar com materiais já encontrados? É exatamente só poder depender desses materiais encontrados. Eu amo pintura, o meu tronco total é a pintura, mas eu não gosto de ter pinceladas, vamos dizer assim, esse processo. Meu trabalho é muito processo, mas tem um lado que eu queria uma rigidez nisso. Eu não queria... por isso eu usava colagem, porque ela me dava um controle e uma rigidez. E, ao mesmo tempo, como ter o controle, a rigidez, e também trabalhar com tinta e poder fazer os meus próprios motivos, elementos, áreas de cor, intensidade de cor. Então, quando eu descubro essa técnica, abre esse leque. Ali eu começo a realmente descobrir um mundo extremamente profundo, né? Vasto, profundo, que me fez evoluir com os trabalhos. Os primeiros trabalhos, que são de 89, eles, que até nessa mostra do CCBB, tem uma tela de cada, tem um trabalho de cada artista, o meu trabalho é exatamente de 89, que ele fala só dos anos 80, vocês vão poder ver quando eu uso, já me desvencilho da colagem de tecidos e de papel e tal, já utilizo só a tinta e a pintura, mas ainda de uma maneira onde você pode ver essa relação as camadas, elas são mais, vamos dizer assim, espontâneas. Elas não têm ainda uma certa rigidez que elas vão ganhar depois. E ainda aparece, em algum momento, a colagem do tecido, porque quando eu colo o tecido, aí eu já começo a pintar por cima, aplicar essa técnica por cima, ele já vira um motivo. Mas é difícil falar assim, explicar assim, mas é isso. Então, em 1990,
Eu faço a minha primeira mostra individual aqui no Rio, na Galeria Saramenha, que não fechou, que era no Shopping da Gávea. Que foi a primeira exposição que ali eu falei, pronto, encontrei o meu caminho. É claro que estamos falando de 34 anos, muitas e muitas coisas, e esse interesse e motivação pelo trabalho, ele é eterno, né? Ele nunca acaba. Mas ali eu falei, agora encontrei o meu caminho. Então, eu comecei realmente a me sentir, vamos dizer, artista. Não, é porque eu tinha muito respeito por essa palavra, né? Tenho até hoje, claro. Mas, assim, para mim, me chamar de artista, quando eu não me sentia pronta, eu não sabia nem se eu ia continuar, tanto é que eu parei em 88. Se eu não tivesse encontrado nessas minhas experiências esse caminho, talvez eu tivesse parado de continuar trabalhando como artista, porque eu não estava mais feliz com aqueles resultados. Aquele processo no ateliê, ele começou a me trazer infelicidade ao invés de felicidade. Então, assim, eu talvez tivesse parado de ser artista. Então, por isso, eu devo muito, assim, eu tenho muito cuidado quando eu falo, quando eu falei essa palavra. Agora sim, agora eu sou artista. E falando um pouco sobre essa questão da internacionalização ainda, acho que todo mundo tem um pouco de curiosidade para saber, porque você foi um pouco um exemplo, uma testemunha ocular, né? Algo que, sim, recíproco do que ocorreu nos anos 90, né? O cenário brasileiro que muda brutalmente, pensar numa estrutura... Pensar na estrutura de uma feira como essa, naquele momento, seria assim, um sonho bastante distante, né? E o processo foi mudando bastante, mas você acabou se internacionalizando sem ter muito... Alô? Alô? Voltou. Se internacionalizando, mas assim, você tinha com quem contar, você tinha colegas que, enfim, estavam no mesmo processo, e como é que foi esse processo? Você já falou um pouco aqui que você chegou lá e vinha essa questão, né, sobre a arte brasileira, que você tinha maior orgulho, mas como foram esses contrastes, né, essa alteridade nesse processo todo da internacionalização? Também eu vou falar... Isso também dá um livro. Não, mas, assim, eu acho que a minha geração teve essa particularidade, quando eu falei antes, porque teve esse surgimento das galerias de arte, né? Isso era uma coisa, um terreno seco, você tinha um mercado secundário, mercado de revenda, para quem não sabe. Então, assim, mas o mercado primário era uma área, um terreno muito seco. Então, assim, a minha geração trouxe, porque aí você tinha a Ana Niemeyer, que era a galeria, vamos dizer, resistente, que conseguiu ultrapassar tudo isso, e praticamente era a única galeria que tinha um programa de altíssima qualidade, e que ela desenvolvia um projeto muito bom. Saramenha, aqui citando o Rio, Luísa Estrina, em São Paulo. Você tinha essas galerias, né? O Franco Terra Nova, aqui no Rio, quer dizer, tem uma série. O César Achê, que foi o meu galerista primeiro aqui. Então, imediatamente, como eu acabei de falar, eu não me sentia ainda pronta, não estava me sentindo ainda artista, e eu já tinha propostas, né, de galeria para fazer exposição. E eu, vamos dizer assim, eu segui, porque eu falei, ok, vamos lá, mas eu não me sentia totalmente segura. Mas a minha geração teve essa relação próxima com o mercado, de uma forma muito caseira, doméstica, amadora, eu diria, que me perdoem, mas assim, comparando para o que virou, obviamente, nessa época ainda tinha um tipo de amadorismo nesse desenvolvimento. Então, o que acontece? Para mim, a galeria, ter uma galeria, estar dentro dela, sempre foi muito importante, porque a galeria, de certa forma, ela vira um pouco a casa do artista, né? O mercado tem lados ruins, claro, como tudo na vida. Quase tudo tem lados ruins e lados bons. Mas o artista tem força para lidar e desenvolver. Mas é fundamental o mercado de arte.
Então, assim, e essa questão, porque mesmo que você tenha muitas mostras institucionais, e a instituição, o museu, como é meu caso, as coleções, isso é também estruturalmente, né, fundamental para a formação de qualquer artista. Contudo, a galeria ela vai te dar aquele suporte, que é o suporte da casa mesmo, porque você faz uma exposição numa instituição, acabou a exposição, acabou a sua relação com aquela instituição, né? Então, por mais que você vá criar, como eu criei, elos que duraram, que permaneceram, fiz vários projetos, como a Fundação Cartier, como um exemplo mais recente, a Tate agora, por exemplo, quer dizer, que vai se abrindo, você normalmente, ela se encerra naquele momento. E a galeria, ela é, de certa forma, essa coisa. Então, assim, só resumindo que eu, desde o meu início, no meu caso particular, e aí difere de outros artistas, claro, logo que eu comecei, assim, tinha, alguém quer comprar o teu trabalho, eu achava o máximo, alguém quer estar interessado. Então, eu recebi no ateliê. E essa experiência, eu sempre detestei, porque eu não consigo, eu acho que eu até poderia trabalhar vendendo o trabalho de outras pessoas, mas o meu próprio, impossível. Eu entendi. Então, quando o César Achê apareceu na minha vida, eu falei, estou aí. E foi uma decisão sábia que eu tive, porque eu nunca mais quis fazer venda direto, nada que não passasse pela galeria. Porque isso, de certa forma, me protegia, né, de coisas que eu não tinha interesse de fazer, né, essa é a verdade, como também dava um rumo muito mais profissional a todo esse segmento. Mas isso é muito pessoal mesmo, tá? Eu acho que os artistas estão livres para fazer da maneira que melhor lhe convier, e cada um também tem a sua história, né? E tem a sua possibilidade de relações. Eu, graças a Deus, eu tive sorte que, tanto no Brasil quanto no exterior, eu não tive problemas realmente sérios, sempre tive boas relações, porque também eu sempre encarei como uma parceria, né? Então, assim, é importante que o artista saiba que ele não é funcionário da galeria, ele está dividindo, ele está colaborando, ele faz parte daquela estrutura, mas ele também tem que fazer a parte dele, né? Não é só uma questão de estou na galeria e você achar que a galeria ela tem o poder e ela é a sua dona, como se fosse uma relação meio paternal que o artista às vezes tem, né? Ele acha que a galeria é que vai resolver todos os seus problemas e isso não existe também. Então, é muito importante que seja sempre uma relação saudável. A questão da internacionalização, na verdade, a Luísa Estrina, em São Paulo, e João Manuel Satamini é primo do nosso colecionador, grande colecionador, que é o João Leão Satamini, carioca. O João Manuel era primo dele e ele foi um dos que realmente também iniciou em São Paulo. Mas é aquela coisa de você estar na hora certa, no lugar certo, no momento certo. Todas as duas eram as feiras internacionais que na época estavam bombando, vamos dizer, e que eles levaram grupos de artistas, mas nada muito se desenvolveu a partir disso. Então, só realmente nos anos, com a chegada do Marco Antônio Vilaça, que foi realmente o galerista que reuniu um grupo de artistas. O Marco Antônio, na verdade, era colecionador, ele era cliente do João Manuel, que eu acabei de falar, e que tinha subdistrito, tá? A galeria do João Manuel se chamava Subdistrito Comercial de Arte de São Paulo. E o Marco Antônio, de colecionador, ele resolveu, vou abrir uma galeria e vou colocar a arte brasileira no mundo internacional. E conseguiu. É claro que o grupo, eu chamo de Arca de Noé um pouco, foi um pouco tinha muito de aventura, muito de dedicação total, foi uma coisa de grupo, porque os artistas que estavam, né, nessa arca e que entraram com ele nessa aventura, vamos dizer assim, eram, de certa forma,
nós todos tínhamos que ficar unidos em relação àquilo. O que criou elos muito fortes também. Não só a época do Parque Lage, né, que, de certa forma, nós ficamos amigos, né, criou um tipo de família de quem estudou naquela época e fez, e que permanece, né, alguns até hoje, como esse grupo do Marco Antônio, onde, apesar de cada um ter histórias variadas, muitos ficaram pelo caminho, outros, como eu, Adriana, Ernesto Neto, Vicky Muniz, a gente fez esse grupo, ficamos e viramos artistas internacionais. E é um tipo de família. A Adriana, ela fala, somos primos. É porque mesmo que a gente não conviva no dia a dia, mesmo que não coisa, é como assim, levantou uma bandeira, sabe que alguém vai ajudar. Falhou de novo. Pronto. Eu não sei se, só para terminar assim, eu acho que essa questão do Marco Antônio, ela abre, ele vai, para quem não sabe a história, só para terminar. Então, ele tinha como lema, queria o mundo principal das artes. Tá? A gente não queria ir para o exterior, éramos meio metidos. Ninguém estava querendo iniciar no exterior para ficar em galerias que não eram tão boas, o mercado. A gente queria os melhores museus, as melhores instituições e as coisas. Então, isso foi importante. O Marco Antônio fez em 7 anos o que você poderia levar uma vida inteira para fazer. E deixou esse marco, né, dentro da história, que foi realmente, ali começa a internacionalização, que ela dá prosseguimento com a Fortes da Ló e Gabriel, que é a galeria que vai dar continuidade, vamos dizer assim, até um certo momento ela deu continuidade a esse trabalho que foi feito. A partir de um momento ela virou a galeria, né, que é dela, com os seus artistas, com a criação do seu próprio programa, livre dessa herança, né, que veio do Marco Antônio. Mas esse momento realmente, assim, eu inclusive estou com um projeto que eu estou escrevendo sobre isso, porque eu acho que é um momento muito importante dentro da história da arte brasileira, porque marca realmente uma abertura que para todas as gerações que se seguiram, né? Cada um, obviamente, com a sua história, cada um com o seu potencial, a sua capacidade, ou a sua disposição, mas marca realmente um momento. Nesse processo, você levou o que do Parque Lage com você? O que você pode pensar que foi significativo, assim, talvez, para a gente entender um pouco como que a formação da escola, né, acaba reverberando e, ao mesmo tempo, em algum lugar, a geração 80 também, vou chamar de rótulo, que é péssimo, mas só para acelerar o processo, esse rótulo, ele chegou a ser, vou falar uma outra palavra também péssima, esse rótulo chegou a ser exportado, mas que a gente está fazendo 40 anos, né, do Como Vai Você Geração 80, então, aproveitando para perguntar, o seu nome ele é associado à Geração 80 internacionalmente? Olha, isso realmente começou a acontecer em 2022. Porque foi literalmente, eu fiz uma mostra, a Pace Gallery, que é a galeria que me representa nos Estados Unidos. Eu fiz uma mostra, foi minha primeira mostra individual com eles em Nova York. E eles, a matéria que saiu no New York Times, saiu uma crítica e saiu uma matéria. A jornalista que me entrevistou para essa matéria, foi a primeira vez que eu lembro, pode ser que tenha acontecido em outro momento, que ela chegou e perguntou para mim, você fez parte da geração 80 quer dizer, essa exposição no Brasil. Eu tomei um susto, porque, na verdade, né, eu comecei a expor em Nova York, essa é a minha terceira galeria, e em 94, ou seja, estão fazendo exatamente 30 anos. Então, assim, é um processo que foi muito lento, que muitas coisas ocorreram. Como isso ocorreu nos anos 90, eu fiquei uma artista dos anos 90, porque internacionalmente falando, realmente, eu sou uma artista, né, que surgiu nessa cena nos anos 90.
um pouco também contra a cultura, porque os anos 90 são marcados por o retorno aos objetos, escultura, conceito de uma forma, a pintura fica um pouco de lado, mas foi exatamente com a pintura que eu consegui ingressar nesse universo. Então, até então, eu sempre falava, olha, na verdade, no meu país, eu sou dos anos 80, mas tudo bem, então, quando ela veio com essa informação, para mim foi uma surpresa. Eu diria que isso é muito recente mesmo. Descobriram que existe uma geração brasileira dos anos 80 que é importante e que, na verdade, vamos dizer assim, se você for listar agora, né, os artistas que hoje estão na cena, né, artistas já maduros, já, né, em meio de carreira, que estão realmente fazendo a cena mais histórica brasileira, você vai ver que a maioria é dessa geração. Então, assim, é uma geração que deixou qualidade com quantidade. Porque não, em relação, claro, todas as gerações sempre deixam os seus masters, mas eu fico um pouco impressionada. E até o Rafael Fonseca, esse curador dessa mostra do CCBB, quando ele me ligou, eu não conhecia ele, e ele me ligou e ele foi muito respeitoso, muito educado, explicou, e ele falou, eu quero fazer uma mostra, eu quero mostrar toda essa geração que vai dos anos 80, entra no 90, no início, eu quero fazer o Brasil. Eu falei, é isso aí, eu achei o máximo. Ele até perguntou, você aceita participar da minha exposição? Eu falei, aceito, claro. Aí ele vai. O Brasil inteiro, porque as histórias, hoje, você viajando, tem muitos artistas que são dessa geração, que mostraram no Rio e São Paulo e que foram para os seus rumos. E, localmente, às vezes, eles são extremamente conhecidos, estão fazendo a história dos seus locais e que ninguém conhece. Eu falei para ele, eu estou louca para ver essa exposição, porque eu sei que vão ter artistas que eu vou lembrar que estavam comigo lá nos 120 da geração 80, que nunca mais eu vi, como também vão ter artistas que eu nunca nem soube que eles existiam, entendeu? Então, assim, eu acho isso maravilhoso. Eu acho uma força que finalmente está sendo descoberta pelo mundo internacional também. E isso eu acho que é maravilhoso. Bom, estamos chegando ao final, vou fazer finalmente a última pergunta. Vai ser bem tranquilinha. Beatriz, você é uma referência, não só para a EAV, né? Na EAV você é uma grande referência, mas muito além da EAV, você é uma referência para, enfim, os artistas jovens brasileiros. Você tem toda uma carreira internacional muito bem estabelecida. Você agora, recentemente, esse ano foi muito especial para o Brasil, né? Porque a gente, pela primeira vez, teve um brasileiro, né, um latino-americano, assinando a curadoria da Bienal de Veneza, e você ganhou um grande destaque dentro da Bienal, inclusive sendo provavelmente a artista de maior destaque da geração 80, né, presente na exposição. E aí eu te pergunto, o que você gostaria de fazer ainda que você não fez? Você tem um sonho dentro da arte que você ainda não fez? O que falta? Você quer ver minha agenda? Olha, eu acho que a grande mensagem é o trabalho. Eu sei que as pessoas vão achar isso, não, é ingênuo. Não, o trabalho é que leva você aos lugares. É a tua relação com o trabalho que você faz no ateliê. É claro que sucesso, dinheiro, tudo isso é extremamente atraente. Eu adoro tudo que aconteceu comigo, que vem acontecendo, e que é uma coisa meio infinita, né? Quer dizer, você passa por muitos mundos, você vai descobrindo. E o que você não pode perder é a motivação, que eu acho que isso é para a vida, não é só para o artista, do que você é, do que você faz. Se você perde essa motivação, você perde tudo. Então, para que isso se mantenha, você tem que ficar sempre escutando o tempo das coisas, o tempo que elas têm que ocorrer, o tempo de vida, da tua vida, das tuas questões de vida, com esse trabalho, com essa carreira, com o mercado, com tudo que é importante nesse conjunto. Mas se você perde a relação com a sua rotina de ateliê, você provavelmente vai perder tudo. Foi o que eu falei lá atrás, né? Em 88, se eu não tivesse encontrado essa técnica,
se eu não tivesse encontrado esse caminho, vamos dizer, muito rico e profundo, mas eu também transformei ele em rico e profundo, tá? Ele poderia secar, foi uma fonte que secasse. Eu transformei ele em rico e profundo, porém, se eu não tivesse encontrado, talvez eu tivesse parado de ser artista. Então, isso é ali que começa toda a cédula. Porque também, assim, em termos, eu como pessoa, eu adoro o sucesso, adoro o meu preço de mercado, adoro tudo isso. Mas não é isso que me leva para o ateliê. Nunca foi. Então, a geração 80, ela teve essa euforia, que durou uns 3, 4 anos. Galerias interessadas, todo mundo super jovem, galerias interessadas, propostas, vendas, não sei o quê. E eu nunca me fascinei por isso. Isso nunca me levou a lugar nenhum. Então, assim, eu aceitava, como eu falei, adorei quando o César Achia chegou. Eu não me sentia inteira. Minha exposição, anos 80, não vendia absolutamente nada. Isso não tinha nenhum significado muito sólido para mim. Eu sempre deixei essa parte ao lado e voltada para a minha rotina do ateliê, que é o que me motiva a voltar para o ateliê. Bom, gente, obrigada, Beatriz. Obrigada a todos pela presença. Eu vou deixar uma mensagem final, né, antes de deixar a Beatriz encerrar, que a Escola de Artes Visuais do Parque Lage, ela tem uma projeção e uma importância muito grande para a formação de artistas aqui no Brasil. E ela é uma responsabilidade, né, e um compromisso dos professores, do gestor Alberto Saraiva, dos seus funcionários, dos seus estudantes, mas ela também é uma responsabilidade de quem quer ver essa arte brasileira seguindo, se transformando, amadurecendo. Então, acho que essa é uma oportunidade muito grande para que, no momento que a gente tem reunidos aqui pessoas que têm diversas possibilidades de apoiar e de se comprometer com a escola. Então, eu incentivo assim, e peço que vocês procurem se aproximar, procurem apoiar a escola, assim como a Beatriz, né, que dentro dessa agenda frenética teve essa gentileza, essa generosidade de vir aqui mais uma vez seguir apoiando, né, o que ela sempre faz. Então, Beatriz, mais uma vez, muito obrigada. Não, eu que agradeço. Sempre um prazer.